começando o contra-ataque. Parte 10. O rei feiticeiro saiu com Neia 1 minuto depois. Caspon disse: tudo bem, já que o rei feiticeiro já se foi, vamos ao evento principal. Sim, proteger essas pessoas de uma só vez será muito difícil. Se for possível, acredito que precisaremos pegar emprestado reforços do sul, ou talvez obter algum tipo de transporte, como cavalos e carruagens. Caspon sorriu fracamente ao ouvir a sugestão de Gustave. Que bobagem é essa? Quem disse que estamos falando sobre isso? Nós não deveríamos considerar como nos mover para o sul. Esclarecerei as coisas de uma vez por todas. Nós não vamos fugir para o sul de imediato. Vamos lutar com o exército de Jaldabaoth aqui. Isso é muito precipitado. Ao ouvir as palavras de Gustave, Remédios continuou falando. Embora tenhamos os muros da cidade, ficaremos suprimidos quando estivermos cercados e a comida acabar. Um cerco seria uma tolice, ainda mais sem reforços. Embora Remédios não fosse boa em pensar, ela era muito confiável quando se tratava de batalha. Gustave assentiu enquanto ouvia as palavras confiantes de sua capitã. Mesmo assim, devemos lutar aqui. Quando os dois se viraram com olhares interrogativos, Caspon sorriu com crueldade e explicou-se. Você ouviu também, não foi? O rei feiticeiro está conservando sua mana para a batalha contra o Jaldabaoth. Depois de ver Gustave assentir, Caspon continuou. Isso seria problemático. Depois que ele derrotar Jaldabaoth e tomar as empregadas demônios, o rei feiticeiro retornará ao reino feiticeiro. Antes disso, precisamos que ele diminua a quantidade de demi-humanos que invadiram essa nação. Portanto, devemos nos colocar em risco. Mas o nosso acordo com o rei feiticeiro. Toda vez que o rei feiticeiro mata vários demi-humanos com sua magia, menos pessoas do reino sacro serão perdidas, não? Qual você escolherá? Seu pacto com os mortos-vivos ou as vidas dos inocentes cidadãos do reino sacro? Gustave tinha um olhar amargo no rosto, enquanto Remédios prontamente respondia. Os inocentes do reino sacro, é claro. É assim que é, capitã. Portanto, você deve fazer o rei feiticeiro lutar. Como fizemos um acordo, deve haver uma boa razão para quebrá-lo. E então devemos lutar contra o exército de Jaldabaoth por isso. Correto. Ou melhor, colocaremos em prática nosso plano de fugir para o sul, mas como demoraremos mais do que esperávamos, ficaremos cercados pelo exército de Jaldabaoth. Sem opções, não teremos escolha a não ser buscar a força do rei feiticeiro. O que me dizem? Remédios e Gustave olharam um para o outro como se dissessem, ele está certo. Contudo, eu tenho uma pergunta. E se a mana que o rei feiticeiro gastar se tornar uma desvantagem durante a batalha contra o Jaldabaoth? Eu ouvi que a mana pode ser recuperada rapidamente, não? Minha irmã disse isso também. A irmã mais jovem de Remédios era uma sacerdotisa. Se ela dissesse, eu ouvi isso dela, ninguém poderia refutar. Vamos libertar alguns demi-humanos de propósito, isso deve atrair o exército de Jaldabaoth aqui. Precisamos fazer isso antes de ficarmos sem rações, não se esqueçam. Mas quantos dos soldados de Jaldabaoth virão? Os três já haviam compartilhado o que sabiam. Depois de uma série de batalhas, o exército de Jaldabaoth tinha menos de 100.000. O exército era formado por 12 espécies, além de 6 outras espécies que não eram suficientemente numerosas para se qualificarem como exércitos por direito próprio, num total de 18 espécies. As 12 raças são Snakemen, demi-humanos de cabeça de serpente, considerados parentes próximos de homens-lagarto. Armats, uma espécie de rato bípede com pelagem de ferro. Eles eram considerados parentes próximos dos quagoas. Cabens, semelhantes a macacos e ligeiramente maiores que os seres humanos, cujos olhos são atrofiados. Zerns, uma espécie viscosa cuja parte superior do corpo é semelhante a enguias com braços e a parte inferior é viscosa como larvas de cor azul. Algumas pessoas perguntaram-se, tem certeza de que eles não são heteromorfos? Mas como foram afetados por magias que funcionaram em demi-humanos, então eles foram classificados como demi-humanos. Bladers, uma espécie de inseto cujas unhas brotam lâminas semelhantes a facas e cujos corpos são protegidos por um exoesqueleto semelhante a uma armadura. Muito parecido com os Zerns, eles também foram afetados por magias que funcionam em demi-humanos, então eles foram classificados como demi-humanos. Oruners, demi-humanos com pernas de cavalo que são favorecidos em corridas. Eles são capazes de correr por longos períodos sem descanso e possuem uma grande mobilidade. Spidans, demi-humanos parecidos com as aranhas, com 4 braços e pernas longas e finas que se assemelhavam a aranhas. São capazes de cuspir todo tipo de seda de suas bocas e fazer todo tipo de roupas e itens com tal seda. As roupas de seda que eles fazem com esse método são tão duras quanto o aço. Stone Eaters, armados com armas brutas, sua característica mais assustadora é a habilidade de cuspir as pedras que comem.
Eles poderiam cuspir fragmentos de pedra que poderiam facilmente entalhar armaduras de metal, e o fazem com distância de mais de 100 metros. No entanto, eles só podem fazer isso um número limitado de vezes, então se alguém pudesse resistir ao seu ataque, eles não serão nada a temer. Orthros, uma variação dos centauros cujos corpos inferiores foram substituídos por animais carnívoros. Possuem melhor poder de luta do que os centauros, mas inversamente, têm menos mobilidade. Magelos nascem capazes de usar magias de quarto nível. As magias que eles podem usar aparentemente apareciam em seus corpos como tatuagens. Seus integrantes mais poderosos estavam cobertos de tatuagens. Às vezes havia indivíduos que podiam desenvolver habilidades como lançador de magia, e esses eram supostamente capazes de conjurar magias de até o 5º nível. Eles podem ser entidades que podem ganhar nível racial de Lorde. Pteropus, uma espécie que vive em penhascos. São muito adeptos ao voo de longa distância. No entanto, voar parece exigir muita força, então eles só podem voar por determinado período de tempo por dia, depois disso eles não podem sequer planar. Se não voarem, eles podem rasgar armaduras usando o vento, então defender contra eles se provou muito difícil. Eles se tornavam uma espécie mais forte quando não podiam voar. E por fim, os Bafolks. As 6 raças restantes não eram particularmente numerosas, mas cada uma delas era bastante poderosa. Ogros, já apresentados. Puriuns, uma raça ogroide com o poder de controlar a terra, podem ser considerados uma espécie superior. Possuem habilidades especiais associadas à terra. Vauns, semelhante ao Puriuns, seres controladores de água. Têm habilidades especiais relacionadas à água. Nagarajas, se parecem com cobras com corpos e braços escamosos. Uma espécie completamente diferente dos Nagas, suas espécies não se dão bem. Eles nasceram com a habilidade de conjurar muitas magias, e às vezes até se equipavam com espadas e armaduras. Spriggans, uma espécie que consegue alterar livremente seu tamanho de pequeno a grande porte. Fundamentalmente são uma boa espécie, Spriggans malvados são muito raros. Dito isto, Spriggans bons e ruins ficam incontroláveis quando zangados. Zooastias, carnívoros com a parte superior do corpo de bestas humanoides. São parentes de centauros e orthros. Usam armaduras de placas e carregam escudos redondos. Eles não têm habilidades especiais, mas são hábeis na cavalaria pesada com a selvageria e a força de feras selvagens. Apenas um deles é um indivíduo poderoso, e os orthros frequentemente confiam neles. Aparentemente era uma relação como aquela entre goblins e hobgoblins. No entanto, devido à sua falta de habilidades especiais, eles não são inimigos muito fortes contra aventureiros que poderiam lançar a magia Fly. Ainda assim, em um confronto cara a cara, até mesmo os aventureiros Orichalcum teriam dificuldades. De acordo com o Rei Feiticeiro, a base pode estar sob vigilância, correto? Então, se eles souberem quantas tropas nós temos, eles podem não enviar muitas tropas. Isso funcionaria a nosso favor. No entanto, há um problema. A comida. Sim, os sacerdotes podem fazer comida, mas só podem fazer pouco mesmo antes de esgotarem sua mana. Eles também não podem se alimentar como demi-humanos. Remédios e Gustav tinham olhares de desagrado em seus rostos. Todos os 3 sabiam que demi-humanos atacavam humanos. Portanto, mesmo que tentassem matar de fome os invasores, todos sabiam que perderiam no final. Isso porque os campos de prisioneiros dos demi-humanos poderiam ser considerados um armazém para eles. Vá checar quanto tempo nossa comida pode durar. Já estamos verificando. Também estamos procurando por quaisquer ferreiros que possam modificar equipamentos demi-humanos para uso humano. Eu não esperava nada menos de você, capitã. Os 3 continuaram discutindo seus preparativos para o cerco. Depois de mais 1 hora, chegaram a uma conclusão que todos puderam aceitar e os 3 sorriram. Tudo bem, então vamos nos preparar para o cerco. Uma semana depois, quando o suprimento de comida diminuiu e já estava na hora de eles se moverem, o exército demi-humano apareceu do outro lado do horizonte. No entanto, era um exército enorme cuja escala excedeu em muito as suas expectativas.